Muito bem, mais um Jornal do Meio-Dia, começando aqui comigo, Rodrigo Menezes, para falarmos das notícias sobre o Palmeiras, notícias que são poucas, infelizmente, o Palmeiras não treinou ontem, então acaba que a gente não tem que ficar caçando notícias, mas tem notícia importante que você, torcedor, vai gostar de ouvir, vai gostar de saber, quem sabe não pinta reforços na área, em breve, situações aí envolvendo futebol ucraniano e russo, começando a ser encaminhadas aí pela FIFA. Mas antes de começarmos a falar sobre essas questões, aqui eu preparei um roteirozinho legal para vocês. Então, já vai deixando o like aí nesse vídeo, tá? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você não ativou o sininho, ative o sininho. Tem condições de se tornar apoiador? O link está aqui na descrição, como se tornar, ajudar a gente financeiramente para que a mídia alternativa do Palmeiras continue crescendo, continue melhorando. Vocês viram ontem, né? O Massini entrevistou aqui junto com o William e o Marada, o Everaldo Coelho, diretor de marketing do Palmeiras, uma entrevista de 2 horas. Você não assistiu? Vai lá, quer assistir na íntegra, vai lá e assiste. Tá lá o link só que seguir aqui no canal e você vai achar o vídeo do Palmeiras 1, 2, 3, 4 de ontem, espetacular, sensacional. Se você quiser também, hoje ainda, umas 6 horas da tarde, vai entrar um resuminho do que foi esse papo, resumo bem pontual, assim, com poucas respostas, só para vocês terem uma ideia mais ou menos do que se trata, mas eu sinceramente recomendo que vocês assistam o programa na íntegra, que valeu a pena, foi muito bom, foi muito interessante o trabalho que o Massini, o William e o Marada fizeram ontem, entrevistando o Everaldo Coelho, certo? Então, você quer continuar tendo esse tipo de conteúdo, esse tipo de vídeo aqui no canal, só continuar apoiando a gente, se inscrevendo, chame mais pessoas para se inscrever, chame mais pessoas para apoiar o canal, isso ajuda demais o crescimento da mídia alternativa palmeirense, certo? Lembrando, a mídia tradicional não tem esse espaço de tempo que a gente tem de abordar tantos assuntos por tanto tempo, então ajuda a gente aí que vai ser muito importante para o Palmeiras, certo? Bom, ontem o Palmeiras, como eu falei, ontem o Palmeiras não teve treino, o elenco ganhou folga, somente o Luan novamente trabalhando a parte física para voltar a se recuperar logo. Então o Palmeiras teve um dia de folga e voltou a treinar hoje às 10 horas da manhã, né? O treino já está na parte final. Então teve muita coisa importante para o Palmeiras. Não teve muita coisa importante na segunda-feira, mas hoje o time já está trabalhando visando o clássico contra o São Paulo, quinta-feira às 8h30 no Morumbi, certo? E assim, o Palmeiras, como a gente já vem falando aqui, o Palmeiras ia iniciar agora uma sequência complicadíssima com São Paulo fora de casa, Santos e Corinthians em casa e Bragantino fora de casa, além da fase final do Campeonato Paulista, que novamente o Palmeiras não deve ter alguns de seus jogadores titulares que estarão servindo seleção. Então, o Palmeiras tem aí uma sequência duríssima e vem fazendo a preparação para isso. E dado o pessoal da Gazeta Esportiva trouxe hoje uma análise de que o Palmeiras não deve mudar a dinâmica que vem adotando nas últimas semanas, né, nos últimos jogos, de tentar rodar o elenco, tentar botar jogadores que não estão atuando para atuarem, para jogarem. Então, por exemplo, a tendência é que, já que o Palmeiras poupou boa parte dos seus jogadores contra o Guarani, e hoje eles já estão trabalhando, né? Hoje o trabalho regenerativo somente para quem atuou mais de 45 minutos contra o Guarani. Então, boa parte do elenco do Palmeiras, que vai jogar contra o São Paulo, já está trabalhando hoje. Talvez a exceção seja o Gustavo Gomes e o Gustavo Scarpa se ele for sair titular. Porque os demais jogadores, que são considerados titulares, atuaram poucos minutos, somente no segundo tempo contra o Guarani, então devem estar treinando hoje normalmente para enfrentar o São Paulo. Então, o Palmeiras tem 2 treinamentos aí com o time completo para treinar, visando esse clássico, e deve ir com força máxima. Já no jogo de domingo, que inclusive já tem ingressos à venda para quem é avante, a venda começou ontem, um pequeno aumento nos valores, o mais barato a R$70 e o mais caro a R$140, ainda assim abaixo do que era praticado na temporada passada, no ano passado. Mas para o jogo de domingo, que você, torcedor, já pode comprar, aliás, a pré-venda vai até amanhã começa a venda geral, e esse jogo de domingo o Palmeiras deve entrar com o time, talvez não reserva, provavelmente não vai ser um time reserva, mas pode ser que alguns jogadores estejam rodados. Então, por exemplo, o Zé Rafael, que teve uma lesão aí recentemente, pode ser que jogue contra o São Paulo e o Jailson ocupe o lugar dele domingo contra o Santos.
o Atuesta, a gente sabe que o ataque pode ter uma rotação, o Gustavo Scarpa pode ser que jogue um jogo e não jogue o outro, então o Verón pode ganhar espaço aí no domingo, se o Abel resolver repetir a escalação que fez contra o Atlético Paranaense. É um jogo que, na minha visão, tem certa semelhança, né, o jogo contra o Santos. Eu acredito que o Santos é um time que vai vir desesperado, precisando de um empate, no mínimo, porque o Santos briga contra o rebaixamento também no Campeonato Paulista, né? O Santos hoje está somente a 2 pontos à frente da Ponte Preta. O Santos é o 13º colocado geral no Campeonato Paulista, e lembrando que o 15º e 16º são rebaixados, e o Santos está lá numa situação complicada, então precisa trabalhar bem essa parte do jogo contra o Palmeiras, e principalmente não pode perder. Então eu prevejo um Santos mais fechado, mais ali esperando o Palmeiras jogar. Então o Abel pode até repetir uma escalação que fez contra o Atlético Paranaense, rodando o elenco, né? Pode ser que venha o Mike no lugar de Marcos Rocha, então o Palmeiras aí pode ter alternativas. E a tendência é que contra o Corinthians o time novamente seja o time 100% titular, com todas as peças. Talvez só o Luan que ainda não esteja contra o Corinthians. Contra o São Paulo, certamente o Luan não estará à disposição. Contra o Corinthians ainda não sabemos. Mas então o Palmeiras deve aí continuar rodando o elenco, visando os momentos mais importantes da temporada, que são Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Certo? Lembrando que eu vim repetindo isso há algum tempo, que o Campeonato Paulista não é considerado prioridade para a diretoria do Palmeiras, para a comissão técnica, mas isso não significa que o Palmeiras não vai dar o máximo nesse campeonato que puder, vai estar jogando sério, está tentando ganhar, mas é aquela coisa, quando a gente fala que não é prioridade, significa que se for bem, legal, se ganhar, legal, se não ganhar, paciência, segue o jogo. O Palmeiras não tem o Campeonato Paulista como uma das grandes metas da temporada, certo? Bom, deixa eu falar aqui, antes da gente seguir para o próximo tópico, vou falar um pouquinho sobre o nosso apoiador, o OneFootball. O OneFootball é o melhor aplicativo de futebol que existe. Você baixa ele apontando o seu celular para esse QR Code aqui, ou clicando no link que está na descrição, porque eu sei que alguns de vocês assistem os vídeos do Massini pelo celular. Então, se você clicar no link que está na descrição, é o mesmo efeito que daria se apontar o celular para esse QR Code. Você é direcionado para a loja de aplicativos para baixar o OneFootball. E uma vez que você baixou o OneFootball, você escolhe o seu time do coração, no caso o Palmeiras, mas também pode escolher um clube europeu, ficar sabendo dos jogos, dos campeonatos da Europa, campeonato alemão, campeonato inglês, campeonatos asiáticos também, Champions League. Tudo que você quiser saber sobre o time que você torce, o time que você simpatiza, você vai ficar sabendo. Notícias, estatísticas, conteúdo exclusivo, informações e, principalmente, em dia de jogo, notificações em tempo real do que acontece nas partidas, certo? Então, assim, não tem motivo para você não baixar o OneFootball. Você gosta de futebol, eles são apaixonados por futebol, eles fazem um trabalho fantástico e quem ganha é você, torcedor. Então, baixa lá, porque o OneFootball é o melhor amigo do torcedor apaixonado, certo? Bom, seguindo aqui, o Palmeiras, ele tem um ataque, né? O Palmeiras tem um dos ataques bons, é um dos melhores, é o melhor time do Campeonato Paulista até o momento, e tem um ataque que não é o melhor da competição, mas é um ataque bastante eficiente, assim, é uma das melhores médias, a média de um gol e meio a cada jogo. E é interessante notar um ponto, que o Palmeiras, ele, sendo esse ataque com um gol e meio a cada jogo, ele não tem um grande artilheiro, não tem grandes marcadores, né? Não tem um jogador destacado. É um time que muita gente está fazendo gol. Então, por exemplo, nessa temporada, com 2 gols marcados, tem Murilo, Zé Rafael, Rafael Veiga, Dudu e Wesley. E um gol marcado tem Luan, Danilo, Jailson, Gustavo Scarpa, Breno Lopes e Rony. A gente vê o Palmeiras criando jogadas, e como eu falo, sempre que eu posso, eu estou lá no Allianz Parque acompanhando os jogos do Palmeiras. E uma das coisas que é legal de ver é que o Palmeiras é um time que os volantes entram muito na área. O Palmeiras tem jogadas interessantes. É um time que consegue muitos escanteios. Por ter essa dinâmica, por chegar sempre perto do gol adversário e tendo bastante escanteio, dá margem para você, por exemplo, ter os gols dos zagueiros, né? No caso, a gente tem 3 gols de zagueiro nessa temporada. Tem bastante gols de volante, então Zé Rafael com 2, Danilo, Jailson marcando, mas também um ataque que roda, os jogadores de ponta chegando, fazendo gols. Isso é muito importante, porque o Palmeiras é um time que, sim, vocês falam isso direto, não tem centroavante no Palmeiras, o Palmeiras é um time que não precisa de um centroavante, porque cria e ninguém completa, mas é interessante notar que o Palmeiras parece ser também um time que
cada vez mais o Abel Ferreira entende que precisa fazer um time que crie chances e finalize sem o centroavante. E a gente vê isso daí, o Dudu fazendo 2 gols, o Wesley fazendo 2 gols. Lembrando, o Dudu está fazendo uma jogada característica do que era do Robin, né? De chegar ali, ele ameaça cortar a linha de fundo, corta para o meio e bate com a perna esquerda. Não estou comparando jogadores, antes que vocês me acusem de qualquer coisa. Obviamente que o Dudu é muito melhor. Brincadeira. Mas o Dudu, ele tem feito essa jogada de hora ele vai para a linha de fundo e hora ele corta para o meio e bate de perna esquerda. Então, assim, a gente vê o Palmeiras tendo uma variação de jogadas, uma variação de tomada de decisões, que isso daí faz com que o time fique mais efetivo no ataque, crie mais oportunidades e, consequentemente, possa fazer mais gols. Então, a gente está vendo aí um time que está trabalhando bastante, os jogadores estão aparecendo, estão fazendo gols. Obviamente que quando tiver um camisa 9 vai ser mais interessante ainda, vai dar muito mais jogo. A gente já viu um Navarro muito melhor na partida contra o Guarani, criando oportunidades de gol para os seus companheiros também. Lembrando que ele deu 2 passes muito bons e que botaram os companheiros na cara do gol. Teve sua chance de marcar e não fez. Mas é um time que cada vez mais parece não depender tanto de um centroavante para fazer o gol. Então, a gente sabe que o Palmeiras é um time que tem uma força tática muito importante e o Abel Ferreira está trabalhando muito bem esse ataque para não depender de um 9 fazedor de gols. É um time solidário que faz bastante gols, né? Mas se o Palmeiras está aí nessa questão aí de precisando de jogadores, tem jogador aí que está na mira do Palmeiras, né? O atacante Fernando, que foi revelado aqui pelo Palmeiras, ele está jogando no Shakhtar Donetsk e é um dos jogadores que o Palmeiras está monitorando aí nesse momento, tá? Uma atualização importante, eu sei que muitos de vocês gostariam de falar sobre isso hoje, e eu vou falar, é a decisão da FIFA ontem de suspender os contratos dos jogadores que estão na Ucrânia até o fim da janela, até a próxima janela, que abre em junho de 2022. Então, assim, com essa finalização da FIFA, os jogadores podem acertar com outros clubes para jogar como se fosse um empréstimo até junho de 2022, com a situação podendo ser prorrogada dependendo do andamento da guerra, né? É óbvio que, pensando em longo prazo, temporada completa do Palmeiras e tal, é complicado. O Palmeiras seria, por exemplo, o Fernando, garantia só até metade do ano. Depois disso, eu precisaria negociar com o Shakhtar, o jogador precisaria conversar, o Palmeiras precisaria eventualmente desembolsar algum valor aí para ficar com o jogador por empréstimo por um tempo maior, ou comprá-lo em definitivo. Então, tem essa questão que tem que ser bem analisada pela diretoria e pelo Anderson Barros, pela comissão técnica também, de ver se a comissão técnica aceitaria trazer um jogador que só tem garantia de ficar até metade do ano. Mas o Palmeiras está monitorando a situação dos jogadores. E o Fernando hoje é o principal nome, por quê? Porque ele tem uma certa sintonia com o Palmeiras, ele foi formado aqui na base, então é um jogador identificado com o clube e que pode retornar aí. Mas é importante que o Palmeiras também veja aí, a FIFA vai, nos próximos meses, vamos observar como é que vai continuar essa questão da guerra da Ucrânia com a Rússia, porque dependendo do andamento, esse tempo pode ficar maior e aí pode ser que o empréstimo seja cada vez mais vantajoso. Mas essa é a novidade aí do dia, então vários clubes já estão de olho aí em vários jogadores, obviamente que nossos rivais também estão de olho em contratar atletas que estão lá na Ucrânia, mas o Palmeiras está monitorando e deve ter aí algumas novidades aí nos próximos dias, se Deus quiser, tá? Por enquanto não tem ainda nada concreto, tá, gente? Então não vou vir aqui e falar que o Palmeiras já está negociando, já está acertado, vai anunciar a contratação em breve, mas pode sim pintar contratações, podem pintar reforços aí pelo menos até metade do ano, nos próximos dias, nas próximas semanas. Tá? Então, essa questão aí da Ucrânia é uma coisa que é complicado, tem que ver muito bem a questão jurídica, como amarrar bem os contratos, como fazer coisas que sejam vantajosas para o Palmeiras e que também permitam que o Palmeiras consiga negociar bem uma eventual extensão quando a situação na Ucrânia melhorar, certo? Bom, o Palmeiras também, a informação que o nosso palestra traz, eles entrevistaram ontem, ou esses dias agora, não sei exatamente quando que foi a entrevista, mas o responsável pela área financeira do clube, o Christian Kohler, e trouxe uma informação importante de que o Palmeiras está tentando reduzir os gastos da folha de salário do departamento de futebol e, ao mesmo tempo, reforçar o clube, né?
não é apenas um corte de custos de, não, vamos simplesmente dispensar jogadores, vamos cortar salários e não vamos trazer ninguém. O trabalho que está sendo feito até o momento é de você se eliminar daqueles grandes contratos que não são vantajosos para o Palmeiras. Então, por exemplo, Felipe Melo, Jailson não tiveram contratos renovados, William e Luiz Adriano saíram do Palmeiras, foram liberados para negociar com outros clubes, e o Lucas Lima, que foi emprestado por Fortaleza, com o Palmeiras ainda pagando parte do salário, mas o Fortaleza está arcando com uma pequena parte aí, isso também já ajuda a reduzir os gastos. Então, com isso daí, o Palmeiras cria a chance de trazer jogadores mais baratos, né, no termo de ponto de vista de salários, que possam trazer também dentro de campo resultados parecidos. É só a gente ver o exemplo do Jailson, que está trazendo bastante resultado, do Murilo, que já está fazendo também já está fazendo partidas como titular e vem jogando bem. O Marcelo Lomba tem entrado bem no lugar quando precisa, no lugar do Everton. Então a gente vê aí que os reforços que estão vindo e são mais baratos estão também dando conta do recado, fazendo o Palmeiras continuar jogando bem, continuar no nível de atuação muito bom. Acho que, tirando aqueles torcedores que eram realmente fãs de Felipe Melo, de William, acho que são jogadores que, pelo menos na minha visão, não vem fazendo falta ao Palmeiras. O Palmeiras tem conseguido suprir bem a ausência desses jogadores. Então, o Palmeiras aí tem uma margem aí melhor de gastos para poder negociar contratos, para poder negociar futuras contratações e também renovações, né? Inclusive, essa também é outra notícia que o nosso palestra deu, de que o Marcos Rocha já está negociando uma renovação do seu contrato com o Palmeiras, contrato que vai até o final do ano. E eu sei a opinião de boa parte da torcida do Palmeiras, que o Marcos Rocha não é um lateral tão bom assim. Eu também compartilho um pouco dessa opinião, não acho o Marcos Rocha mais um jogador tão espetacular, mas é inegável que o Marcos Rocha, em finais, tem sido um jogador muito bom, e ele tem tido, a experiência dele tem ajudado bastante o elenco do Palmeiras a se manter forte, né? O Mancini entrevistou ontem o Danilo, a gente vê que o elenco do Palmeiras é um elenco unido, um elenco que gosta de estar junto, e a gente sabe o quanto que o papel das lideranças é importante nesse tipo de ambiente, e o Marcos Rocha é uma das lideranças desse elenco, desse clube. Então tem essa importância dentro do Palmeiras a presença do Marcos Rocha. E também dentro de campo ele não vem comprometendo tanto, eu sei que muita gente vai discordar disso, mas eu acho que o Marcos Rocha vem fazendo boas partidas nessa temporada, e a tendência aí então é de uma renovação, que ele continue no Palmeiras. Ainda não tem nenhuma informação se é por mais uma ou duas temporadas, não deve ser um contrato muito longo, porque Marcos Rocha já é um jogador veterano, já um jogador que está mais na fase final da carreira, então não tem por que o Palmeiras fazer um investimento tão grande, um contrato tão longo num jogador que já tem seus 33 anos, completa no final desse ano 34, então já está mais na fase descendente da carreira, mas ainda assim pode ajudar bastante o Palmeiras. Eu acho que, pelo que ele tem jogado, pela partida que ele fez contra o Atlético Paranaense, ele merece aí mais um, está fazendo por merecer, ou está fazendo por buscar um novo contrato com o Palmeiras e continuar aí no Verdão por mais uma ou duas temporadas. Bom, a gente comentou aqui eu comentei no começo do programa sobre o vídeo do Palmeiras 1, 2, 3, 4 de ontem, e que hoje, no final do dia, vai subir um vídeo com resumo do que foi. E aí eu separei uma pequena pílula desse papo e vou exibir aqui para vocês. Tá? Então, lembrando, quem não assistiu Palmeiras 1, 2, 3, 4, quiser assistir na íntegra, vai lá, vale a pena. É um programa longo, quase 2 horas e meia, porque o papo com o Everaldo Coelho, diretor de marketing do Palmeiras, foi quase 2 horas de papo, foi quase 2 horas de entrevista, e além disso, o Mancini, o William, o Marada ainda falaram um pouquinho aí da sequência do Palmeiras, do clássico contra o São Paulo, um pouco também de um assunto que eu já vou tratar com vocês daqui a pouco. E então, se você quiser assistir, acompanhar, vai lá, assiste na íntegra. Se quiser ver um resumo, um compiladozinho, eu vou colocar esse compilado hoje às 6 horas da tarde aqui no canal. Beleza? De um dia termos um dono como Mansur Bin Zayed, será muito difícil concorrer com os clubes ingleses para sempre? Hoje, zero. Isso a própria presidente disse. Nós não vamos entrar nesse... Porque isso é momentâneo, né? A gente está vendo aí
Os times com dificuldade que você tem que definir qual caminho você segue. Não tem jeito. Por isso que eu falei, quando eu falei que o Palmeiras deu um salto de qualidade e vem se profissionalizando, é justamente para você ter receitas dependentes do torcedor. Você não pode ficar à mercê de gestão. Você precisa criar massa de comprometimento que sustente o tamanho do Palmeiras. Então, se eu tenho 20 milhões de torcedores, que é muito maior que qualquer um desses clubes que os caras têm hoje lá fora, eu preciso fazer com que essa marca seja valorizada. Então, existem experiências muito legais que a gente está tentando implementar, além desse guarda-chuva que eu te falei, são experiências que eu vi já no Real Madrid, que você pega alguns patrocínios pontuais em locais e põe um embaixador como um jogador. Então, você tem várias fontes de receita que você pode buscar paralelo ao que você está trabalhando. E, de certa forma, você vender cada vez mais a imagem do clube. Muito bem, então vocês viram o Everaldo falando um pouquinho da parte do Palmeiras eventualmente virar uma SAF, né, ser vendido, ter um dono, e que nesse momento está descartado essa proposta. O Palmeiras está fazendo um trabalho de gestão para conseguir receitas independente de quem está lá na frente e não depender de um dono. Pelo menos é isso que o Everaldo está falando. Deixar claro aqui, né? Então essa é a fala dele. Eu vou colocar isso daí, mais várias respostas, vários outros tópicos, vai estar disponível aí no vídeo às 6 horas da tarde. E uma questão importante também aí que a gente tem que tratar desse assunto SAF, né, é que o Atlético Mineiro recebeu uma proposta do Grupo City para ser vendido, né? O Atlético que sinalizou que quer virar uma SAF também, e foi oferecido R$1 bilhão, e a diretoria atual do Atlético Mineiro considerou uma oferta abaixo do que eles acham que o Atlético Mineiro vale, né? E aí até um ponto, a gente viu que o Chelsea está à venda pelo Abramovich e os valores também não são assim tão altos, né? Então até me faz pensar um pouco como é que se faz a precificação de um clube de futebol e por que no futebol brasileiro a gente às vezes fala, por exemplo, Atlético Mineiro, que é um clube que não tem tanta expressão internacional assim, e considera R$1 bilhão baixo, e o Chelsea está por 3, 4 bilhões à venda, né, a estimativa. Então, é complicado. Eu acompanho bastante futebol americano, tem um canal, inclusive, aqui no YouTube sobre futebol americano, em que eu analiso as rodadas, as contratações e tudo mais. E tem um clube um time do futebol americano que está para ser vendido, é um dos times mais tradicionais, com mais relevância aí no futebol americano. Ele está para ser vendido e a estimativa é que ele vai ser vendido por 5,7 bilhões. E a gente sabe que o mercado do futebol americano é um dos mercados mais lucrativos do esporte no planeta. E um time do tamanho como é o Denver Broncos vai ser vendido por 5,7 bilhões de estimativa. Então, achando até que pode ser um pouco menos. Então, assim, futebol brasileiro, ele não está num nível tão alto, a estrutura do futebol brasileiro, o Atlético Mineiro está construindo seu estádio, ainda não está pronto. Então, é difícil para você colocar também um valor muito maior que isso. E, por outro lado, tem o outro lado da paixão, como é que se precifica a paixão, como é que se precifica o tamanho e a dedicação de uma torcida. Então, é um assunto complicado essa questão da SAF, e a gente ainda vai ver muito papo disso. Agora parece que é a nova onda do futebol brasileiro e tem que ser analisada com calma. É muito vantajoso por um lado, pode não ser tão vantajoso por outro, mas me parece ser uma tendência que chegou para ficar e logo, logo todos os clubes vão estar discutindo se vale a pena virar ou não. Mas não é o caso do Palmeiras, pelo menos nesse momento, né? E aí, falando de organização do futebol brasileiro, a Gazeta Esportiva traz uma notícia que os clubes obtiveram o respaldo da CBF para a criação de uma liga. Em troca, obviamente, né, a gente sabe que a CBF, não é de hoje que a CBF não está tão preocupada com o futebol brasileiro, e sim preocupada com eleições. Então, vai ter um apoio aí ao atual presidente em exercício da CBF, o Edinaldo Rodrigues, em troca dessa liberdade aí para os clubes tomarem conta do futebol, né? Ontem o Abel até comentou numa das respostas dele que vem um cara de fora aí para tentar organizar o futebol brasileiro, e eu perdi o nome dele aqui, gente, é o CEO
da La Liga, que é o campeonato espanhol. E ele vem para o Brasil, a convite dos clubes, para também tentar analisar a situação do campeonato aqui, do futebol brasileiro, tentar organizar uma liga, né, ou tentar dar um norte para os clubes começarem a criar uma liga, a profissionalizar cada vez mais o futebol brasileiro, né? Então, assim, é uma coisa que me parece ser também um caminho que os clubes estão querendo seguir e vamos ver se vai dar certo ou não, porque é difícil, né? O nome do cara é o Javier Tebas. É difícil no Brasil, eu acho que o modelo da La Liga também não é um modelo que me agrada tanto, tá? Porque a La Liga, os direitos de transmissão paga-se muito para Barcelona, Real Madrid, um pouquinho, um patamar intermediário aí para Atlético de Madrid, Sevilha, e os demais clubes recebem bem abaixo desses clubes, então assim, não é uma divisão equalitária. Obviamente que a tradição de Real Madrid e Barcelona na Espanha tem que ser valorizada, mas aqui já são 12 clubes que são considerados grandes do futebol brasileiro, e você tem clubes em ascensão como o Red Bull Bragantino, como o Atlético Paranaense, você tem os times do Nordeste se organizando, Ceará, o Fortaleza vai disputar uma Libertadores essa temporada, então como é que você vai organizar todos os interesses desses times, adotando uma liga, seguindo o exemplo de uma liga que não quis adotar pela equalidade, não quis adotar o princípio de igualdade entre os clubes. Então, não sei se vai vingar muito essa ideia, mas ok, me parece um movimento um pouco mais sério do que eu estava achando que era, um pouco mais relevante do que estava parecendo ser no começo, que os clubes me parecia ser apenas uma resposta à CBF, ao Caboclo, ao tentar ganhar espaço na política do futebol brasileiro, mas se realmente vier esse CEO, se ele realmente for propor uma liga, se os clubes realmente estiverem dispostos a negociar, pode ser que seja um pouco melhor do que eu imaginava. Certo? Pessoal, já deixou o like aí? Pô, vamos lá, não vacila não, deixa seu like. Você não está inscrito no canal, se inscreve aí, ative o sininho, torne-se apoiador, que ajuda bastante a gente, tá? Bom, um último tópico aqui, hoje é um dia de um jornal mais curto, porque não tem muita notícia. O Abel Ferreira finalmente começou a fazer a divulgação do seu livro. No último final de semana ele entregou uma versão para cada jogador. Os torcedores e jornalistas como eu, Massini, a gente que comprou, a gente está para receber o livro. A previsão de chegada para mim está dia 15 de março, ou seja, na próxima terça-feira. E então logo vamos saber o que o Abel escreveu nesse livro, mas o Marada, ele conseguiu uma cópia, uma versão do livro, e vai fazer hoje uma análise desse livro no Twitter dele. Ele vai subir no UOL um videozinho sobre o que o livro trata e tal. E ele falou um pouquinho disso ontem na live lá do Palmeiras 1, 2, 3, 4. Então eu vou colocar esse trechinho aqui e depois eu recomendo. Acabou aqui o Jornal do Meio-Dia, vai lá no Twitter dele, vai lá nas páginas dele para acompanhar essa análise, essa resenha aí sobre o livro do Abel Ferreira, certo? Meu programa, vou mostrar uma coisa aqui, pessoal. Vou vender meu peixe aqui, ó. Você que escreveu? Tá na minha mão aqui, ó. Tá na minha mão. Amanhã no UOL vai ter uma resenha disso aqui, ó. Então, tô aproveitando aqui nossa audiência rotativa do YouTube. Mais de 1.200 pessoas nesse momento com a gente. Eu li de anteontem para hoje 400 páginas. Cara, é um negócio sensacional. Claro, é uma primeira edição, eu tenho certeza que uma próxima edição, algumas coisas, por exemplo, eu fiquei decepcionado que eu queria ver algumas tabelas, porque, cara, tem tabela aqui. Celso, que é o editor, grande amigo nosso aqui, tá ouvindo? Sim. Celso, eu fiquei maluco, eu queria ver essas tabelas aqui, cara, que não dá muita leitura, ó. Mas, meu, para quem quer entender o porquê que o Palmeiras é o que é, o time do Palmeiras, por que o Abel é o que é uma pena só que aquela parcela da crítica que é birrenta com o Abel, que é ciumenta, que é claramente clubista, não vai ler esse livro, porque esse livro aqui é a prova cabal do que
O Abel não está deixando só um legado no Palmeiras, está deixando um legado no futebol brasileiro. Não existe nenhum outro livro de técnico no Brasil como um trabalho que esse pessoal fez. Os 5 portugueses fizeram, né? O redator da obra é o Thiago Costa, Thiago José Magalhães da Costa, que é um dos portugueses, que é esse aqui, o mais jovem, ó. Esse aqui do lado de cá é o mais jovem. Ele foi responsável pela redação do livro. E, cara, acho que todo palmeirense que eu conheço comprou, o que não comprou deve comprar. Mano, é sensacional esse livro, é sensacional o Abel, muitas histórias ele já contou, muitas histórias a gente já conhece e tem muita coisa que é nova. Tem coisas muito impressionantes, como o momento da chegada deles, o tanto que eles estudaram, o que eles já conheciam do Palmeiras antes de estudar, a maneira como eles pensam, assim, quem já acha o Abel um gênio vai ter só comprovação, esse cara é um gênio. Para quem não acha, vai ter certeza de que é um gênio. O nível de detalhamento que ele faz. Então, o Massini falou para a gente falar do jogo do Palmeiras com São Paulo, mas eu subverti a regra aqui para falar sobre esse livro. Amanhã no UOL, procurem a resenha. Eu vou colocar no meu Twitter. Aliás, se você não me segue no Twitter, ó, Diego Marada está aqui. Meu Instagram é Diego_Iwata, que é meu nome, Iwata, né? IWATA. Eu vou também fazer aquele videozinho que o Massini gosta, 1 minuto fazer 1 minuto sobre o livro do Abel. Porque, cara, comprem o livro, cara. Comprem o livro, porque o Abel é um legado em si mesmo. Ele é o legado. Ele é o legado dele. A presença dele é o legado dele. A maneira como ele vê o futebol, como ele respeita o Palmeiras, como ele respeita o elenco, o torcedor, a instituição. Eu não tenho palavras, e já falei várias aqui, embora não tenha palavras para descrever o Abel. Bom, muito bem. Então, vocês viram aí, né, o Marada falando do livro, ele leu o livro, ele vai fazer essa resenha aí de explicar um pouco o que é o livro. Obviamente que ele não vai dar spoiler, obviamente que ele vai fazer só uma análise, mas assim, eu já estava ansioso para ler esse livro do Abel, estava torcendo para chegar já no último final de semana para eu poder acompanhar. Queria que chegasse para o próximo final de semana, também não vai chegar, mas assim que chegar será um livro que eu vou particularmente devorar, porque vale a pena e é um trabalho inovador. Acho que é uma cultura que os europeus têm de você compartilhar conhecimento e que no Brasil muitas vezes os técnicos não fazem. Essa troca de ideias, essa tentativa de você desenvolver junto uma ideia de jogo, um futebol, de você se inspirar nos seus pares e você trazer coisas novas e você discutir coisas novas. Isso é muito importante para o crescimento do futebol brasileiro. Eu acho que eu vejo muitas pessoas falando porque o Abel Ferreira não trouxe nada de novo para o futebol. Talvez dentro de campo, não, mas na preparação do jogo, sim, na forma como ele lida com o futebol, sim, e principalmente esse trabalho de fazer um livro para falar, contar os bastidores da chegada dele ao Palmeiras, os títulos dos jogos e mostrar para todo mundo como é que ele fez o trabalho dele. Se isso não é inovador, gente, se isso não é revolucionário diante do que a gente tem no Brasil, eu já não sei o que é. Ele está trazendo uma ideia sensacional, então vale muito a pena. Então, galera, vai lá no Twitter do Marada, deve estar lá já o link da reportagem, do vídeo de 1 minuto. Aliás, um desafio que eu acho que ele não... Bem complicado falar desse livro, das ideias do Abel Ferreira em 1 minuto, porque, olha, isso que eu nem li o livro, mas por tudo que eu já ouvi falar desse livro, eu acho muito difícil você conseguir falar qualquer coisa dele em apenas 1 minuto, mas vale a pena, certo? Então, pessoal, vai lá na página do UOL, na parte no Twitter do Marada, ele deixou ali na descrição dele, ele deixou ali falou no vídeo dele, o Twitter dele, que é @Diego Marada, então vamos lá, acompanhar esse trabalho que ele vai fazer sobre o livro do Abel. E se você não comprou ainda, recomendo comprar esse livro, tá? Assim como eu recomendo também você deixar o like nesse vídeo, você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, tá? Chame mais pessoas para curtir, chegamos a 27.800, vocês estão fazendo um trabalho sensacional para fazer esse canal crescer, mas eu sei que tem muito mais palmeirense que pode desfrutar desse conteúdo que o Massini está trazendo aqui para todos vocês. Então vamos lá, incentiva os amigos a se inscreverem, tragam mais pessoas para o canal, porque vale a pena. E você está chegando agora, quer tornar-se apoiador?
Tem na descrição o link para se tornar apoiador. Vai lá, ajuda bastante a mídia alternativa palmeirense a continuar crescendo e, principalmente, ajuda muito a produção de conteúdo. E, além disso, você ainda participa do grupo de WhatsApp, você pode participar das lives dos apoiadores que acontecem semanalmente e tal. Tem muita vantagem para quem é apoiador do canal, certo? Então vai lá, ajuda a gente aqui. Você não tem condição financeira, só de se inscrever, ativar o sininho e deixar o like, já ajuda bastante também. Beleza, pessoal? Eu agradeço a audiência de vocês, um dia que não teve tanta notícia, tanta informação. Espero realmente de coração trazer notícias aí em breve de contratações aí com essa situação dos jogadores da Ucrânia. Enquanto isso, vamos esperando aqui por notícias do futebol brasileiro e vamos vendo o Palmeiras se preparar aí para os clássicos, beleza? Então amanhã eu estou de volta aqui, 11h30 da manhã, no Jornal do Meio-Dia. Hoje, final do dia, tem o resuminho da live de ontem e a gente segue aqui no canal do Massini trazendo conteúdo, trazendo de melhor que tiver sobre Palmeiras para todos vocês, beleza? Um grande abraço a todos e até amanhã.